98 no futebol. Olá pessoal do videoblog, hoje estou aqui com o Christian Toela, tudo bem? Quanto tempo, hein, Francine? Verdade, fazia tempo que você não aparecia por O aqui. problema é meu, né? Eu que tô atrasando, né? Não, que isso, imagina, Christian, com o Guilherme de Paula, tudo bem, Tudo Guilherme? bem, Fred? Quanto tempo? Começar falando do jogo do Paraná, venceu o Ipatinga, né, no último final de semana, rebaixou o time mineiro, mas o Paraná agora começa a pensar literalmente em 2013, né, Christian? Pois é, Francine, e assim, tem muita coisa ainda para ser resolvida. Tem esqueletos dentro do armário ainda que tem que ser retirados. O Paraná precisa arrumar essas contas. E às vezes eu me preocupo que os dirigentes, né, Guilherme, eles preocupam-se com tanta coisinha pequena e com o principal parece que se esquece. Surgiu um fato hoje, né, citado pelos nossos colegas do site Redação em Campo, o negócio do Thiago Neves, que é um negócio que me preocupou demais. 9 milhões o Paraná tem que pagar, o Paraná não tem esse dinheiro. A situação cada vez é mais preocupante. E aí está um dos problemas do Paraná, que é a questão da herança. De fato, tem uma herança problemática. O Paraná Clube chegou à Libertadores da América, teve talvez o principal ano da sua história em 2006, com aquela 5ª colocação em Campeonato Brasileiro, quebrando o jejum de conquista em campeonatos estaduais, mas por tudo que aconteceu no clube pós-2006, não tenho certeza, Fran, se valeu a pena. Porque o Paraná teve a partir dali muitos problemas. Também pela parceria, também por não se estruturar. O Paraná chegou na Libertadores, mas sem saber o que fazer. Estava na elite do futebol brasileiro, mas sem ter caminhos para manutenção. Era sempre uma solução para cada ano. Esse ano vamos montar um time baseado no futebol do interior de São Paulo. Não, agora indicação da LA Esportes. E o Paraná Clube para a próxima temporada, o projeto dele está todo comprometido. Porque em novembro muita gente já resolve a vida. Menos esses que estão aí na disputa para saber a divisão, né, que vai disputar. Isso de fato muda o planejamento. Você disputar uma Série B, você vai em um determinado mercado, disputar a Série A já muda o patamar. Mas já restringiu muito essa turma. Já, demais. 4 ou 5 times então, só. Novembro tá tudo resolvido. Já tem técnico, o Paraná pelo menos isso, né? Tem técnico encaminhado. Daí dá para discutir o trabalho do Toninho Cecílio. Mas nesse momento eu acho que é até mais importante a manutenção dele por conhecer os problemas internos do Paraná. Mas não dá pra ficar só o Toninho, né? E pelo jeito, pelo que tá se desenhando, só ele vai ficar. E na mesma linha do Paraná Clube, pensando já em 2013, tá o Coritiba, que no último final de semana perdeu pro Corinthians, né, de 5-1, foi de goleada, mas o Coxa já tá pensando em 2013 e o Marquinhos Santos já tá de olho nas peças para a temporada do ano que vem. Como é que tá no Coritiba? Eu acho assim, uma goleada de 5-1 sempre deixa uma sequela. Você nunca vai passar em vão, por mais que seja contra o campeão brasileiro do ano passado, o Corinthians, o atual campeão da Libertadores da América. Mesmo tranquilo no campeonato. Por exemplo, já deu uma declaração do Rafinha, já deu um ruído de comunicação. Então alguma coisa sempre acontece. O Coritiba tem que lidar bem com isso, porque de fato o momento é tranquilo, mas a goleada foi muito ruim. O primeiro tempo foi mais um primeiro tempo de eficiência do Corinthians, de um primeiro pênalti, né, que surgiu o primeiro gol. Bem duvidoso, na minha opinião, não aconteceu. Mas o segundo tempo foi um baile. Um baile porque o Coxa se comportou mal, porque o técnico mexeu mal na equipe. Isso nunca é bom. Nunca e sabe qual é o problema, Fran? É que entre essas sequelas, ela é a recriação de algumas dúvidas. Eu terminei de ver o jogo no sábado com pelo menos uma interrogação na minha mente. O Pereira, o fato do Pereira ser importante dentro do grupo justifica, por exemplo, a permanência dele no Coritiba? Será que o papel que ele tem hoje no elenco, que é muito importante, de conversar com a garotada, de ser um cara que une a rapaziada, não pode ser feito pelo Alex ano que vem de forma até melhor? E o Pereira demonstrou em campo que está numa situação já de queda física, de queda técnica. A entrada do Pereira foi um dos caminhos para a goleada do Corinthians. E aí, Christian, eu acho que tem um outro problema. Você renova o contrato com o Pereira por mais uma temporada e além da parte técnica, você tem ainda o custo-benefício da participação dele em jogos. O Pereira joga pouco e a tendência é que ele jogue cada vez menos. Não estou nem falando da qualidade, estou falando da quantidade. Até porque hoje você tem Bonfim, Escudeiro, Lucas Claro e o Emerson em março, os 4 em condições melhores que a do Pereira. E ele nunca em condição. E aí você começa a discutir outras situações que o Curitiba certamente está discutindo internamente para a temporada que vem. Bom, mas ainda com a cabeça neste ano está o Atlético Paranaense. No próximo final de semana tem o Criciúma pela frente. Confronto direto no G4.
Expectativa de vocês para este jogo? Mais um jogo do ano pro Atlético, né? O Atlético já há um turno, pelo menos, está sempre disputando os jogos do ano. Quando eu toco nesse momento. Não, se não tocasse em já, 5 minutos, não ia ser. É um grande jogo. O Atlético até criou uma rivalidade com o Criciúma nessa temporada, né? Enfrentou 3 vezes, venceu 3 vezes. Nos 2 jogos da Copa do Brasil, com um show do Guerron, né? 6 gols em 2 partidas. E eu, assim, Fran, o mais importante do que a matemática, e aí tem várias variantes mesmo, né? Do que pode acontecer, várias possibilidades, é o fato do Atlético ter a capacidade de jogar contra o Criciúma e vencer. O Atlético, nesse momento, é mais preparado que a equipe de Criciúma. É claro, vai ter a pressão do Heriberto Rios pro Atlético e pro próprio Criciúma, que perdeu os últimos 3 jogos lá. Mas se o Atlético repetir o primeiro tempo contra o ASI, eu acho que esse é um bom parâmetro pro Atlético, tem capacidade de vencer. E daí, se vencer, vai estar com a classificação bem encaminhada. Eu daria um passinho mais para trás. Se o Atlético jogar o que jogou com o São Caetano, passa pelo Criciúma, sem até correr muitos riscos. Mas o engraçado, Fran, o mais engraçado desse jogo é que ele tem toda essa carga emocional e pode acabar bom para os dois. E não é preciso uma situação muito maluca. É o Goiás ganhar do São Caetano e ser campeão antecipado da Série B. O São Caetano não joga bem em casa, joga melhor fora do que em casa. O Goiás quer ser campeão da Série B. E se o Goiás ganhar, se os dois empatarem, os dois sobem. Muito se fala dos jogos em que os dois times morrem abraçados. Esse eles vão festejar abraçados. Pode acontecer. Não é algo difícil de acontecer no sábado. Apesar de, é claro, os dois times têm que jogar para ganhar e o Atlético tem condições de ganhar no Heriberto Rios. O curioso dessa rodada da Série B que tem Atlético e Criciúma, São Caetano e Goiás, e o Vitória joga com o Joinville, né? Os 6 primeiros colocados vão se enfrentar. Agora, daria um palpite. Se o São Caetano conseguir vencer o Goiás, ele sobe. Ele sobe, ele tira o Vitória e sobe com o Atlético, com o Criciúma e com o Goiás. Fran, tem que analisar aí o momento de cada time. O Criciúma, desse G5, é uma equipe que tem menos recursos técnicos no momento. Porque perdeu o Luca machucado, o Kleber ficou 3 jogos de fora. O São Caetano viveu uma mudança de treinador, mas se estabilizou com o Ailton Silva, principalmente com esses jogos fora de casa. E o Vitória está numa crise. O Vitória está com muita dificuldade. Apostou no PC Guzmão faltando 4 rodadas. Perdeu para o Guaratinguetá, que está na disputa contra o rebaixamento. Então o Vitória vive um momento muito complicado. O pior momento. Apesar do Criciúma, na minha opinião, ter o pior time desse. Obrigada, Guilherme. Valeu. Obrigada, Christian. Valeu, gente. Até o próximo videoblog.